Será uma sessão muito empolgante porque a gente viu aqui os princípios, as implementações e agora vamos ver a atividade acontecendo. Então, é muito bom ouvir dos especialistas que deixaram a sua marca aí nessa avaliação. Dr. Osama Ahmed está trabalhando na Universidade One Health. Vai trazer aqui para nós a sua experiência de 20 anos, o seu trabalho principalmente baseado em 3 pilares de pesquisa. Então, o foco é na interface animal, humano e ambiente. É um colega também do ecossistema e ele vai falar sobre tudo isso. Ele já fez muitas parcerias, já foi ativo em muitos projetos, em acordos na África, no Oriente Médio, na União Europeia. Então, a gente vai ouvir aqui a apresentação do Dr. Osama Ahmed. Então, por favor, não sei se eu pronunciei o seu nome corretamente, mas é um consultor em saúde pública com muita experiência, trabalhando com o Ministério Federal da Agricultura e Desenvolvimento Veterinário e também controle de pestes e zoonoses. Então, a gente tem conosco aqui um grandíssimo especialista, é um grande ator e vai trazer uma grande contribuição para nós. É um membro ativo da nossa plataforma One Health. Ele vai internacionalizar e operacionalizar nos níveis, inclusive, subnacionais. Ele é formado em avaliação de risco em conjunto e também conhece muito esse assunto. Então, eu vou passar a palavra finalmente para as sessões interativas. Como é que a gente vai trabalhar juntos, né? Então, muito obrigado. É com você, Osama Ahmed. Muito obrigado pela apresentação. Eu e meus colegas fizemos esse estudo, né? Vamos fazer agora uma apresentação sobre avaliação de risco qualitativo de doença zoonótica. E eu vou trazer aqui alguns resultados e algumas práticas que fizemos. Então, é uma avaliação de risco qualitativo. Eu vou ler aqui o cenário para vocês entenderem melhor. Então, tem uma vila rural numa região remota do país X. Essa vila fica localizada perto da fronteira do país Y, na África Oriental. Os criadores de animais da vila cruzam a fronteira com o país Y e vendem seus animais. A área é conhecida pela criação de animais e prática agrícola. É parte da região que oferece todo um mercado interno ao país X, com criação de animais, exportação aos países do Golfo, particularmente a Arábia Saudita, para as suas necessidades. No ano X, então, houve uma forte temporada de chuvas nessa vila. Depois de um mês de chuva, boatos se espalharam de que muitas pessoas desenvolveram doenças febris e algumas morreram. Os sintomas foram descritos como dor de cabeça, febre e influenzas como doença. Os boatos indicaram doença e morte nos animais também. A mídia relatou que 30 pessoas adoeceram e 5 morreram, mas o relato não deu mais detalhes dos casos e das mortes nos animais. Vamos, então, começar. Quais são os desafios que poderiam estar associados na avaliação de risco desse evento? E como você trataria esses desafios durante a sua preparação para a missão de avaliação de risco? Então, eu gostaria de ouvir aqui a opinião de vocês. Vocês podem usar o microfone rapidamente, por favor. Podem sugerir alguns desafios e também
como podem ser tratados na preparação. Há alguma sugestão aí do público? Scott, você pode... Se vocês puderem, por favor, levantar as mãos. Eu posso colocar vocês aqui no painel para que possam usar o microfone. Podem escrever também no chat. Eu acho que a gente tem que olhar no chat box aqui. Segurança, foi escrito. O que é que você quer dizer com segurança? A gente mencionou que essa área fica localizada remotamente. Outra sugestão em relação aos desafios sobre esse evento? Precisamos de evidências reais, acessibilidade. Bem, ótimo. Essa área é bem remota, então a gente precisa saber como é que a gente vai chegar lá, né? Como é que a gente vai fornecer as acomodações necessárias e os equipamentos também. Talvez tenhamos que discutir isso com a comunidade local e os líderes. Área remota, então a gente tem que garantir que o pessoal terá todos os recursos e a gente tem que saber o que é que vamos fazer lá. Por exemplo, se vamos falar de epidemiologia, temos que entender. Para diagnósticos também temos que ter equipamentos. Que outros desafios? Deixa eu falar um aqui. Um dos desafios mais importantes é porque esse surto começou com boatos, né? Não foi identificado pela vigilância. O que que significa? Quando a gente começa boatos e a mídia vai relatando, o surto talvez possa acontecer numa área, e se é o caso, talvez a gente esteja perdendo alguma cadeia de transmissão aqui da doença. Então, também a equipe vai trabalhar num projeto bem elevado, porque isso está sendo tratado pela mídia e por boatos. Bem, quando você sabe que está sendo tratado pela mídia e tem boatos rolando, e talvez como é que está sendo a transparência disso, vai afetar o processo de avaliação de risco. Você tem que pegar a liderança, porque às vezes o assunto está em liderança da mídia. Quem deveria ser parte da equipe de avaliação de risco? Outra pergunta. De acordo com a descrição desse histórico aqui. Sim? Ok, veterinários, porque estamos falando de animais. Doutores, claro, estamos falando de pessoas. Comunidade, claro. Epidemiologistas, ótimo. Microbiólogos. Pessoal da indústria da saúde. Equipe laboratorial. Oficial de comunicação de risco. Sim, todos são muito importantes. Vamos primeiro falar aqui do cenário. Então, uma equipe de avaliação de risco em conjunto foi implementada na vila afetada para investigar a possibilidade da etiologia da doença. A equipe começou a reunir informações e entrevistar os pacientes e suas famílias, assim como as famílias dos pacientes que morreram. A equipe reconheceu que muitos dos homens pacientes estavam trabalhando com animais como criadores, enquanto as mulheres estavam cuidando dos animais em casa. Entre os pacientes também tinha pessoas que moravam na mesma vila, mas não tinham contato com os animais. Os veterinários ouviram boatos dos aldeões sobre abortos e também mortes em animais de criação. Os aldeões foram relutantes em falar com a equipe, pois estavam preocupados que os animais seriam colocados em quarentena. Durante a missão da equipe de avaliação de risco, encontraram que aqueles que desenvolveram febre e gripe se recuperaram em alguns dias. Contudo, alguns pacientes ficaram seriamente doentes depois de alguns dias. Alguns pacientes hospitalizados desenvolveram sinais de hemorragia petequiana.
sangramento nas gengivas, meningite, problemas oculares e insuficiência renal. Dentro de 2 semanas, o número total de pacientes alcançou 50, homens, mulheres e estudantes. A população tinha em torno de 2.000 pessoas. Os animais, né, as mortes de animais jovens e os abortos foram detectados pelos veterinários. Amostras biológicas foram coletadas dos humanos e dos animais e enviadas para laboratórios para o país X. Então, agora, vamos elaborar mais sobre esse caso. Nesse estágio, que cuidados serão aplicados enquanto você coleta e transporta as amostras para o laboratório? Alguém aí no chat escrevendo? Uso de equipamentos de proteção pessoal. Absolutamente, excelente. Porque tinha uma indicação de febre hemorrágica. Então, essa é a coisa mais importante, evitar a exposição dos containers, das amostras, né? Devem ser plásticas. Sim, evitar a mistura das amostras. A especialista em comunicação é fundamental, sim. Excelente, excelente. É exatamente o que eu queria ouvir aqui. Porque a gente tem que desenvolver tudo isso. Então, temos que aplicar controles de prevenção muito fortes, até mesmo um isolamento, um departamento para essas pessoas, até que o resultado chegue. Então, muito obrigado aí pela contribuição. Excelente. Bom, quais são as medidas de controle importantes que têm que ser implementadas nesse estágio? Bom, vocês podem, se vocês não puderem responder, vocês podem escrever aí. Alguém mencionou essas, com certeza o triple packaging, o pacote triplo, é a melhor maneira de resolver essa questão. Bom, excelentes inputs, pessoal. Sim, em questão de saúde animal, isso pode ser útil. Saneamento apropriado. Isolamento, bom, isolamento de quê? Nós temos aqui humanos e animais. Então, você está falando de animais ou de humanos? Bom, animais, bom, isolamento animal às vezes foram abortados, né? O isolamento de animais, bom, aí depende. Humanos, por exemplo, você pode lançar mão de equipamento de proteção individual. Que outras medidas de controle? Bom, nós falamos de quarentena, com certeza, temos que fazer quarentena, com certeza, da área afetada, particularmente, especificamente, especificamente para animais. Então, a quarentena, com certeza, é uma questão importante, esse isolamento. Bom, mas agora não é exatamente o que acontece, esse rastreamento de contato. Talvez o rastreamento de contato seja mais relevante no próximo estágio. Bom, vamos adiante. Depois de uma semana, os laboratórios de saúde pública e veterinários confirmaram que essa era a febre do Rift Valley, a infecção RFV, tanto nos casos humanos como animais. Então, as medidas foram tomadas no país onde isso aconteceu, principalmente embargos à exportação de rebanhos.
Então, nós estamos falando de uma infecção que afetou tantos humanos como animais. Então, como é que acontece a transmissão? Temos que analisar os vetores. Ok, obrigado pelo aviso. Então, ambiente e vetores são... eles têm que ser considerados. Para a questão do ambiente, particularmente, bom, tem a questão dos mosquitos, né? Os mosquitos, então, são uma fonte importante a ser considerada e eventualmente controlada. Agora que nós temos um bom contexto em relação a como as coisas acontecem, a respeito dessa doença, agora nós temos que estruturar os riscos, e muitas apresentações já descreveram como fazer a estruturação de riscos. Bom, o que nós podemos melhorar então o que poderia ser melhorado então nessa estruturação de riscos? A migração de animais é uma questão, isso é uma boa estruturação, é um bom item para constar na nossa estruturação de riscos. O que mais? A segurança hídrica também é justa uma preocupação com... Algumas pessoas estão dizendo, vamos focar na pergunta, né? A gente não perder de vista a interação aqui com a palestra, vamos deixar outros comentários para depois, ok? Bom, a vacinação. Vacinação para quem? Para animais ou para humanos? Bom, a vacinação para animais, no caso, né? O vetor, controle dos vetores. Bom, poderia ser utilizada. Bom, depende muito, então, da morbidade e da mortalidade no lado humano, no lado animal, tudo isso tem que ser considerado, né? A questão dos rebanhos tem que ser bastante bem avaliada, a transmissão, não podemos esquecer disso, e tudo isso tem que estar nessa estruturação dos riscos, da avaliação de risco. Bom, eu queria lembrar também que temos uma questão da exportação animal. Exportação animal tem que ser uma preocupação quando se trata de doenças. Sim, claro, com certeza, doutora. E nós temos que avaliar, ou seja, o quão importante é a questão da exportação, ou seja, se esse país onde o surto dessa doença está acontecendo, se ele exporta rebanhos para outros países, exporta animais de alguma maneira. Então, o que podemos dizer sobre os caminhos de risco da RFV que deveriam ser avaliados pela equipe? Nós deveríamos que caminhos de risco nós deveríamos considerar como os direcionadores das nossas ações? Bom, o risco depende também como a doença passa de animal para animal. Em termos de animais, a gente avalia os vetores, ou seja, como a doença pode ser transmitida, se somente por vetores ou se ela pode passar de animal para animal sem vetor. Esse é um debate que tem que ser conduzido. Mas eu não consigo ver evidência dessa transmissão animal-animal no caso da RIVF. E os produtos, e os subprodutos dos animais? Os fluidos que vêm dos animais, ou enfim, fluidos corporais, ou produtos consumidos por humanos que venham desses animais, quais são as rotas de transmissão? Bom, os animais
Nós agora estamos avaliando justamente a transmissão de animais para humanos. Como acontece essa transmissão, por que tipo de contato? Bom, animais infectados, claro, secreções dos animais, com certeza, que podem de alguma maneira chegar humanos que trabalham cuidando desses animais ou que têm esses animais em casa, podem sim ser contaminados pelas secreções corporais, os fluidos corporais. Também os mosquitos também podem ser vetores de transmissão para os humanos, e agora nós estamos avaliando exatamente como acontece a transmissão de animal para humanos. Então, estruturando os riscos, né, a avaliação de riscos, aí eu sugeriria o debate sobre esses riscos levantados. Como formulamos, então, esses próximos passos? Bom, nós temos que falar também sobre a capacidade de ocorrência. Bom, temos a capacidade de ocorrência do risco versus os impactos. Uma no eixo X, outra no eixo Y, ou melhor dizendo, a primeira no eixo Y, a segunda no eixo X, como foi mostrado em outros gráficos, com aquela pergunta onde, o que, ou quem, onde e como. Bom, todos esses componentes deveriam fazer parte das perguntas relacionadas à avaliação de risco. Bom, talvez a fronteira produto animal pode constituir um risco? Na verdade, eu não sei, ainda não sei exatamente, não tenho evidências exatas disso. Bom, tem uma pergunta aqui sobre a avaliação de risco conjunta. Eu posso até dar um exemplo e tentar responder isso. Qual é a capacidade de ocorrência bom dia, alguém na província ficar muito doente a partir de um evento e com esse vírus da RFV, quando da entrada, quando do contato com um fluido corporal do animal. Bom, eu posso dar um exemplo sobre isso, mas na verdade seria preciso um bom ensaio clínico para que nós pudéssemos ter evidência disso. E nós estamos tentando avaliar a possibilidade, ou seja, qual é a capacidade de ocorrência, enfim, de essa doença passar assim, de um país a outro através do cruzamento de fronteiras por esses animais. O risco da RVF em relação aos rebanhos, por exemplo, de um país X nos próximos 6 meses, ou se estivermos falando de Arábia Saudita, por exemplo, poderia ser uma questão de risco externa. Você poderia nos ajudar mais sobre esses fatores, essas questões de risco externo? Bom, aqui na janela, no chat, tenho várias perguntas aqui, comentários. Bom, alguém poderia responder a essa pergunta no chat aqui? Qual é a capacidade de ocorrência versus o impacto? Qual é a capacidade de ocorrência de um impacto real dessa febre RIVF, né, em rebanhos de ovelhas? Bom, a Roselina perguntou por quê. Bom, a pergunta foi formulada perguntando sobre a capacidade de ocorrência e o impacto, mas
na verdade, faltam outros fatores. O Daniel está perguntando qual é a capacidade de ocorrência, por exemplo, de um açougueiro, de uma empresa de abate de animais, quer dizer, ser um possível transmissor dessa RFPF através do consumo dos produtos vendidos. Bom, de acordo com o contexto, é que nós vamos, com essa avaliação de capacidade de ocorrência versus impacto, ela leva em conta o cenário específico. E é possível, por exemplo, que essa doença se espalhe por, digamos, movimentos aleatórios dos rebanhos dentro de áreas livres, áreas descampadas do país, por exemplo, e entre um determinado período do ano, por exemplo, entre julho e novembro. Bom, são as discussões importantes que nós vamos fazer, enfim, e que carecem de uma caracterização nova. Bom, a gente não tem mais muito tempo, você quer fazer alguma contribuição extra? Bom, não, tudo bem. Eu acho que nós podemos. Bom, essas perguntas de risco, na verdade, vamos fazer logo, vamos passar logo as estimativas de risco, ou seja, se a capacidade de ocorrência é alta ou baixa, ou assim como o Dr. Macama usou na sua apresentação, também a gente avaliar o nível de confiabilidade. Bom, baseado nas perguntas que o senhor fez, o risco é alto ou baixo? Enfim, quem sabe poderíamos partir para as métricas de estimativa. Vamos pegar aqui uma pergunta sobre essa questão do risco. Bom, a caracterização de risco, conceitualmente, ela quer dizer a capacidade de ocorrência versus o impacto em um determinado contexto de área e de tempo. Bom, mas essa é a matriz, ok? Então houve estávamos vendo justamente numa outra palestra sobre aqueles gráficos, e aqui teve uma pergunta sobre justamente a questão do abate dos animais. Bom, essa capacidade de ocorrência vai ser alta ou moderada ou baixa? E se isso acontece, qual é o impacto? O impacto será alto, moderado ou baixo? Isso é a transição de risco. Bom, então nós temos que ir de uma por uma nessas discussões das capacidades de acontecer e no impacto e os níveis, as graduações de moderada, alta e baixa. E daí nós podemos fazer uma avaliação de risco, claro, mas nós temos que decidir os graus de confiabilidade dessas avaliações de risco, porque isso vai para os tomadores de decisão, que vão levar em conta a nossa avaliação de risco. Fez sentido para vocês isso? Bom, na lida com os animais ou domésticos ou de criação, se você tiver um sistema imunológico debilitado, bom, isso talvez seja um risco a se considerar. Alguém que esteja na lida com esses animais ou no contato com animais domésticos e tiver um sistema imunológico fragilizado, bom, é algo a se considerar. Até o momento não temos dados para dizer que isso é relevante ou não. E em relação à RVF, não existe evidência que possa embasar uma resposta. Bom, então, agora a gente caracteriza os nossos riscos para chegar a um resultado da avaliação como um todo. Nessa discussão, como operacionalizamos, pois, os resultados da avaliação de risco?
Bom, nós temos que pegar a matriz de risco realizada e daí, a partir desses resultados, como operacionalizar o que foi levantado. Alguma consideração sobre isso? Bom, como nós faríamos os resultados, como nós pegaríamos os resultados dessa avaliação de risco e os colocaríamos, né, em operação, transformaríamos em iniciativas? Como? Bom, por uma questão de tempo, eu acho que eu posso ajudar nisso. Bom, uma vez feita a avaliação, terminou a avaliação, o que vem depois? Nós temos que documentar todo o processo em relação aos caminhos de risco, em relação à estruturação de risco, tudo isso tem que ser documentado, o processo tem que ser documentado, e aí você revisa o seu processo e aí você faz as comunicações, as recomendações. Isso é a base isso vai ser a base da resposta contra o surto. Ou seja, existe a avaliação e existe uma recomendação ao final desse documento que vai ser utilizado pelos gestores. E, claro, se existirem lacunas para o futuro, nós podemos esperar sempre novas evidências e revisar toda essa avaliação de risco. Então, eu estava procurando uma resposta para isso. Alguém falou sobre a operalização da avaliação através da comunicação. Então, claro, a avaliação de risco inclui a comunicação também. Então, amanhã, vamos pegar o mesmo cenário e vamos completar com as comunicações de risco e colocar tudo relacionado. Então, com certeza, com a gestão e com a mitigação do risco, haverá comunicação. Muito obrigado. Então, a gente tem que desenvolver uma gestão e também a comunicação dos riscos. Concordamos com você. Então, no contexto do país, a gente vai encontrar estruturas e instruções para implementar isso, através dos comitês técnicos que vão fazer isso. Mas deve haver uma liderança antes de fazer isso. Ok, então, de acordo com isso, quais poderiam ser os resultados? Tá vendo? Todas essas coisas estão altamente interconectadas. A gente começa com a estruturização do risco, discutir tudo que está relativo a esse risco. Dali, a gente passa pelos caminhos e depois desenvolvemos as rotas de risco. A gente tenta fazer a capitalização, a probabilidade do evento, e depois a gente verifica a confidencialidade, quer dizer, a confiabilidade dos resultados das avaliações de risco e, finalmente, quais são as opções de gestão de risco que executaremos nessa avaliação de risco? Vocês podem me ajudar escrevendo aí no chat a partir da equipe de comunicação de risco. Bem, quando a gente fala de estrutura de risco, isso significa que a gente vai considerar todas as coisas que podem ser uma preocupação em relação ao risco. Por exemplo, os perigos. Será que é uma febre? Será que são sintomas daquela febre? Casos fatais, o nível de morbidade, mortalidade, informações relativas a mutações, subespécies. A gente vai observar o contexto, como a transmissão é feita. Aqui estamos falando de animais, também de comercialização de criações de animais, criações em casas, tudo isso que pode nos preocupar. Bem, isso pode ser incluído
na estrutura de risco. Sim, então, parte da gestão de risco tem a ver com vacinação dos animais, com as vacinas apropriadas para, claro, talvez incluindo algumas restrições de deslocamento, como em alguns casos que foram mencionados, do anthrax, por exemplo. Então, isso pode melhorar casos que talvez vão até ao hospital. Isso faz parte das opções de gestão de riscos que podem ser recomendadas. Excelente. Então, as opções de gestão, você tem que adicionar tudo isso na sua vigilância. A gente tem que integrar os setores animal, humano e ambiental, que são vetores. A gente tem que tê-los integrados, encontrar uma forma de fazer isso. Vacinação também. Nesse caso, tem várias regiões vizinhas e o risco dessa febre, né, dependendo de diferentes países, então a gente precisa vacinar não na área infectada, né, mas em regiões para que possam vaciná-los lá. E principalmente tem que fazer uma revisão mais precisa nos comitês para evitar o espalhamento do vírus em outras áreas. Claro, restrições de movimentação de animais. Se você restringir a movimentação de animais, como é que isso vai fornecer alimentos e água aos animais? Você tem que considerar tudo isso, senão vai ser muito difícil de entrarem em conformidade e vai haver uma falta de confiança. A gente não quer isso, porque isso vai ter consequências na comunicação do risco e do qual a gente vai falar numa sessão separada amanhã. Então, a gente também precisa fazer alguns controles de infecção, mas a gente tem um protocolo de tratamento e todas as especialidades são necessárias. Em alguns casos, a gente tem complicações, por exemplo, e aí elas precisam de intervenções avançadas, como hemodiálise, por exemplo. Como é que isso vai ser feito no contexto rural ou em vilas muito pequenas? Então, o sistema tem que estar pronto para transferir essas pessoas para hospitais onde possam receber os tratamentos adequados. E é assim que a gente constrói a confiança com a população. A gente tem que estar em conformidade com as estruturas, de forma apropriada e também respeitando as culturas, os valores, as preocupações e as pessoas. Senão, mais tarde você vai ter problemas de confiança e aí vai ser mais difícil ainda de tratar com as preocupações daquela região. Então, deixa eu dar uma olhada aqui no chat antes de terminar a sessão para ver se temos mais contribuições do pessoal. Sim, aumentar a capacitação e a colaboração intersetorial. Muito bem, muito obrigado por nos lembrar disso. Outras opções que não foram mencionadas ainda? Sim, o controle do vetor, com certeza. Mas esse controle é muito custoso. Você poderia tentar fazer isso numa área mais reduzida, talvez. Depende do tipo de problema, porque tem vários tipos diferentes de mosquitos e com comportamentos diferentes. Então, se você conhece o comportamento daquele mosquito, você pode agir de forma mais apropriada. Também podem usar mangas longas, por exemplo, repelentes de mosquito. Todas essas medidas vão evitar que você seja picado. Também faz parte da comunicação de risco, né? Com certeza.
A gente pode fazer melhorias também nessa área da comunicação, mas tem partes que trazem outras opções também. Okay, question and answer let me have before we Então, like deixa eu ver se a gente ainda tem tempo. Controle dos abatedouros, excelente. Bem, os abatedouros poderiam ser uma fonte de infecção, claro, então a gente tem que controlá-los, obrigá-los a aplicar medidas de segurança muito elevadas. A gente tem que organizar também o comércio. Esse país aí, ó, está exportando criação de animais para outros países, né? Então, que tipo de medidas vamos tomar para evitar que essa febre amarela, por exemplo, se for o caso, entre em outros países? Poderíamos considerar uma compartimentalização da área da doença, e aí estaremos livres da doença naquela compartimentalização. Sim. Existem diretrizes que orientam sobre isso para a exportação de criação de animais durante até períodos de quarentena que podem ser feitos, ou vacinação, ou então pegar amostras para ver se aquela parte da população de animais está ok. Então, tem muitas medidas possíveis que podem ser tomadas. A gente poderia até falar em embargos também, né? Mas em Wuhan tentaram restringir isso para poder continuar exportando seus animais. Tem outro desafio aí, né? Quando tem o risco de febre amarela, muitas pessoas param de comer carne. É difícil isso aí para a cadeia de produção animal, para os agricultores, isso aí pode causar, inclusive, pobreza. Então, qual vai ser o papel da comunicação de risco nesse sentido para lidar com esse tipo de medo e preocupação? Sim? Alguma coisa? Não, tá ótimo. Era isso mesmo. Algum falou que a gente tem que fazer uma compartimentalização. Eu acho que é a primeira população a considerar e também trabalhar naquela população conforme o risco que ela esteja sofrendo, claro. Que população está em risco? Temos que pensar, claro. A gente tem que ver não apenas quem está ocupando aquele território, mas tem a ver também com os estudantes, tem as escolas. Então, como é que esses estudantes vão ser afetados por essa doença? Podem ser considerados vetores de transmissão da doença em algumas partes dessas vilas? Então, o foco não deve ser apenas aqueles que lidam com os animais diretamente, mas também inclui o resto da comunidade, né, que está sendo afetado indiretamente através de mosquitos, por exemplo, com picadas. E aí tem a possibilidade de transmitir a febre amarela. Constant total awareness, yeah. Someone talking about increasing the Tem awareness. alguém falando sobre aumentar a governança e conscientização. At what stage is appropriate for risk communication and community engagement? Temos que fazer uma grande comunicação do risco. Bem, eu acho que essa avaliação de risco, essa comunicação, não deve ser apenas no momento do final da avaliação de risco. Enquanto a gente estiver fazendo a avaliação de risco, ela já pode ser comunicada. A gente diminui aí o medo da população e também diminui os boatos, porque às vezes isso gera uma onda de terror que é muito grande. Acho que o Mark está tentando escrever alguma coisa também. Mark, deixa eu dar uma olhada final aqui para ver se tem mais alguma coisa. Control slaughterhouse, yes, that's correct. Someone else. Controle dos abatedouros, sim, já falamos disso. Comunicação e envolvimento massivo, sim, com certeza. Eu acho que com isso tentamos
aí abarcar tudo que os outros mencionaram já, em relação à avaliação de risco hoje, falando aí sobre essa febre como um bom exemplo, e também a interface humano, animal e ambiente. Temos que ser muito proativos. Espero que essa sessão tenha sido muito útil para vocês. E vamos agora passar a palavra para Scott para fazer a finalização aí. It Black. Muito obrigado, Dr. Osama. Realmente foi uma interação muito boa com o pessoal aqui participante. A gente tem que se dedicar bastante a esse programa. Foi muito interativo. Tem algumas perguntas, né, que temos que enfrentar na vida real, porque são perguntas muito desafiadoras. E temos que agir muito para essa mitigação dos riscos e também tratar disso caso a caso. Às vezes tratamos de tudo, mas o que é importante aqui é a informação, levar a informação a cada parte que precisa dela, de forma transparente, abrangente e compreensível, para que a nossa avaliação de risco possa ser útil e uma boa opção. Então, normalmente, o que acontece é que a avaliação de risco e os tomadores de decisão escutam opiniões, percepções, informações reunidas de várias fontes, com as comunidades locais também, ou regionais ou distritais ou do país, ou até internacionais, para tratar as perguntas sobre risco para tomar decisões melhores. Então, é um processo dinâmico, muito interativo, claro. A gente aprendeu aqui sobre os princípios, a implementação, e amanhã vamos continuar as sessões para conseguir encerrar esse workshop. Eu também agradeço a toda a organização e os panelistas. Obrigado do fundo do meu coração a participação ativa dos participantes. Então, terminamos aqui o primeiro dia. A gravação dessa sessão estará disponível e também todos os materiais adicionais serão enviados a todos vocês e poderão ser compartilhados. Vocês podem ver o link no bate-papo. Meu colega Mark vai compilar toda a apresentação aqui e teremos acesso a todas as apresentações, aos PowerPoints. E é para isso que estamos aqui, né? Uma das coisas mais importantes é apoiar os países nessa avaliação de risco e nessa avaliação. Podemos fazer isso, por isso fazemos esses workshops com as equipes da Pandora, com todos os membros, URRA também, todas as outras instituições participantes aqui, Quadripartite e todos os parceiros. Com certeza vamos trabalhar juntos de forma muito próxima para apoiar melhor os Estados-membros e também a segurança global de saúde. É por isso que precisamos da ajuda de todos vocês. Então, lembrem-se, o certificado será dado para aqueles que solicitarem e a prestação será também disponibilizada. Mas vocês têm que participar pelo menos 80% desse workshop ativamente e também principalmente da próxima sessão sobre comunicação, que é algo muito importante. Haverá um formulário de avaliação também. Meus colegas Scott, Adam vão compartilhar isso e teremos acesso a isso através do e-mail. Nós vamos fazer aqui uma rede de contatos, que é muito importante para que possamos tratar os eventos futuros e próximos workshops e também qualquer suporte que vocês necessitem a nível de país.
por favor. Bem, temos um canal apropriado para fazer tudo isso, para organizar os workshops. Quer seja através das agências nacionais, ou dos escritórios, ou os representantes, ou também da OMS, plataforma One Health. Então, as agências de segurança também, em muitos países, têm os pontos focais. Estamos com eles, e aí poderemos ajudar vocês. Novamente, é muito importante. Então, estamos ansiosos para vê-los novamente amanhã. Por favor, usem o mesmo link já compartilhado pelos meus queridos colegas Scott e Adam. Muito obrigado e tenham um bom dia e boa noite. Então, até amanhã, pessoal. Então, muito obrigado mais uma vez. Foi ótimo estar aqui com vocês hoje. Com a colaboração de todos, podemos avançar. Vamos colaborar para salvar vidas. Muito obrigado. O link está aqui para vocês. Obrigado. Tchau e até amanhã. Tchau, mesma hora. E o link está aí. Entrem pontualmente, por favor, tá? Obrigado. Tchau.